Oi, oitavo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Não, você não está na aula errada, você está na aula de produção textual. Bom, tiveram que fazer o remanejamento de alguns professores e o professor Henrique está lecionando para o nono ano, mas eu vou dar continuidade ao excelente trabalho deste esplêndido profissional. Como nós sabemos, uma pessoa muito sensata, uma pessoa que devemos valorizar como profissional e como pessoa. Eu, particularmente, o adoro. Gente, vamos dar continuidade à nossa aula aí da nossa produção de texto, número 8. Estamos agora finalizando o nosso livro de atividades. Então, eu acredito que a aquisição de conhecimento foi muito grande e vocês aprenderam muita coisa em relação à escrita, em relação à produção de texto, o quanto é importante uma produção textual e uma interpretação. Hoje nós faremos das páginas do nosso livro de atividades, da parte de produção textual, páginas 38 a 40. Então, vamos lá? Dando continuidade às nossas propostas, nós estamos na nossa proposta de número 8, ou seja, última proposta do bimestre. Bom, gente, nós já estudamos na parte de língua portuguesa sobre o meme, sobre o gênero textual meme. Então, vamos agora à parte da produção desse texto. Bom, qual é a graça desse meme, afinal? Nós temos aqui a figura enigmática da Mona Lisa. Diz: para a produção de memes, toda e qualquer fonte pode ser fonte de inspiração e de releitura. Como nós vemos aqui, uma releitura da Mona Lisa. Vai diminuir um pouquinho para vocês perceberem que a Mona Lisa ela está disponível em www.lentilha.info.monalisa. Então, ela está aqui em forma de meme. Se vocês perceberem, a Mona Lisa está mais linda do que ela já é. Ela está aqui bem maquiada, bem produzida. Por isso, ela é uma releitura do desenho original. Vamos a algumas informações sobre o meme. Os memes se aproximam do universo do hipertexto, cujas informações apresentadas ao leitor se dão de forma linear, conceitos ligados à tecnologia da informação e à escrita da internet. O hipertexto puxa diversos fios condutores de interpretação. Um dado leva a outro, e na discussão em sala, cada aluno traz referências pessoais para a discussão. Então, através dos memes, nós podemos aí nos comunicar de forma criativa, de forma engraçada. E quem nunca enviou um meme, né? Não tinha nem o que falar, mas com o meme disse tudo o que queria. Então, continuando. Na primeira questão diz o seguinte: a compreensão desse meme, com fundo histórico e artístico, depende de conhecimentos prévios enciclopédicos sobre o retrato mais famoso e valioso do mundo, uma obra com apenas 77 centímetros de altura por 53 de largura. Converse com um grupo de colegas para saber como é o nome deste quadro, quem é o pintor, quando foi pintado e registre sua resposta. No começo do vídeo eu até dei uma pista como era o nome do quadro. Agora vocês irão pesquisar quem é o pintor e vão registrar as suas respostas nas linhas a seguir. Gente, ele é muito conhecido esse quadro e acredito que até alguns alunos, sem pesquisar, já vão conseguir responder essa questão. Mas pesquise. Continuando. No início, ele era um programa de computador bem simples, que pouco mais fazia do que exibir imagens retiradas das telas monocromáticas de então. Estudos demonstram que quem consome regularmente as fotografias processadas das revistas de moda, em algum ponto passa a acreditar que aquilo que vê seja a norma. Isso aumenta o risco de anomalias como anorexia ou bulimia. Como todo instrumento pode-se usar o Photoshop para o bem ou para o mal,
declarou certa vez Thomas Kennel, o criador do programa de processamento de imagens, numa entrevista à TV. A regra certamente continua valendo para o próximo quarto do século. Então, queridos, aqui ele falou do programa do Photoshop. Inclusive, semana passada, eu vi uma influencer digital, uma influenciadora digital, comentando sobre o uso do Photoshop, que muitas pessoas não aceitavam a imagem dela porque ela engordou um pouquinho e as pessoas não estavam entendendo por que aquilo estava acontecendo, mas ela tinha acabado de ter bebê e teve uma mudança hormonal e uma mudança no corpo. Ficou um pouquinho mais cheinha, mas isso não era o caso de ela ser criticada na internet. Então, o que aconteceu? Ela pegou uma foto dela e transformou toda pelo Photoshop. Diminuiu os braços, as gordurinhas localizadas e ficou a mulher perfeita na visão dos internautas. Aí depois ela desconstruiu de novo e colocou a forma real e disse que as pessoas têm que ser felizes como elas são. Então, por isso que falam sobre o Photoshop, o quanto ele pode ser positivo, usado de maneira positiva, e usado de maneira negativa. Continuando. 2. O meme reproduz a versão original da obra e outra versão na qual se utiliza o recurso de internet para tratar a imagem. No caso, nós falamos aí do Photoshop. Que recurso é esse? Como ele funciona? Então, você conhece o Photoshop? Como ele funciona? Você vai me dizer quais são as ferramentas que esse recurso visual, vamos dizer, esse programa, faz com as imagens. Como ele trata as imagens? Vamos lá para a próxima. Vamos lá para a próxima página. A página 39. Bom, na página 39, nós temos aqui o texto 2, ótimo texto, por sinal, que diz: Pedro Vaz de caminha. Tô malzão, não vai dar para mandar aquela carta, porque nós sabemos que existe aí uma carta de Pedro Vaz de Caminha, que foi muito importante para a história, mas como nós estamos falando de meme, estamos falando de releitura, houve aqui uma brincadeira com o nome de Pedro Vaz de Caminha, que ficou ótimo. Então vamos lá a essa observação do nosso livro, aqui ao lado. O meme se aproxima do universo dos hipertextos. Sobre hipertextos, é interessante considerar as observações de Marcuse, que diz o seguinte: diferentemente do texto escrito, que em geral compele os leitores a lerem no olhar linear, da esquerda para a direita e de cima para baixo, na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a mover-se do bloco do texto ao outro, de um bloco do texto ao outro rapidamente e não sequencialmente, considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos. Inserindo informações novas, o leitor navegador passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente de um leitor de texto impresso. Dificilmente dos leitores de hipertextos farão o mesmo caminho e tomarão as mesmas decisões, ou seja, disse nas observações de Marcuse que o leitor aí dos hipertextos vai ter uma leitura diferenciada porque ele vai ser induzido a ler de uma forma diferenciada e ter um entendimento também diferenciado. Vamos para a terceira questão. Para entender o texto 2, que esse texto aqui, esse meme do Pedro Vaz de Caminha, é necessário que o leitor navegador, por quê? Porque é um leitor que desbrava mares, que vai ali no seu percurso até chegar à ilha, ou seja, a fonte de conhecimento. Saiba quem é o personagem histórico usado na composição do texto.
Sem esse conhecimento, o meme não tem graça alguma, porque a trollagem acontece a partir do nome dele e, de certo modo, com o texto em que ele ficou conhecido. Então, senhores, se você é como se fosse aquela piada que aquela pessoa entusiasmada vai contar piada, mas só ele ri da piada porque ele lembrou de todas as cenas, de como a piada foi contada e no final só ele ri e as outras pessoas ficam, meu Deus, mas de que a pessoa está rindo? Então, a pergunta que não quer calar: o que você sabe sobre Pedro Vaz? Comente com a turma e registre, mas você vai só registrar no momento, não vamos comentar com a turma, mas você fará uma pesquisa a fundo e vai me dizer algo sobre o Pedro Vaz. Quem era ele, quando ele nasceu, qual foi o fato histórico que o deixou conhecido, comente e registre todas as informações e pode colocar as informações que você julgar mais interessantes sobre essa figura. Figura histórica. Quarta questão: onde está a trollagem? O comportamento troll nesse meme. Confira sua resposta com a de um colega. Quando nós falamos aí do comportamento troll, ou seja, a piada, onde está inserida a piada nesse meme? O nome dele é Pedro Vaz de Caminha. Por isso que na trollagem colocaram ele ali adoentado de caminha, porque quando a pessoa está doente, ela fica na cama, fica de caminha literalmente ali se cuidando, tomando remédio. E até na última parte do meme diz, tô malzão, não vai dar para mandar aquela carta. Por que será? Será que tem algo a ver com ele ter mandado uma carta importante? Faça sua pesquisa e registre sua resposta. Vamos para a próxima. Quinta questão. O que você mudaria no meme se o nome completo do escrivão constasse também no primeiro quadro? Ai, professora, mas como é o nome completo dele? Queridos, o nome completo dele é Pedro Vaz de Caminha, mas ele está falando aqui, olha, do primeiro quadro, que só está Pedro Vaz. Aí, tirasse esse de Caminha, como é que ficaria este meme? Será que ficaria assim? Esse trocadilho existiria, sim ou não? E registre aí o contraste, que como é que ficaria? Se ficaria completo ou não? Vamos aí para a próxima página. Página de número 40. E estamos chegando ao final do nosso... Questão de número 6, que diz o seguinte. Que recursos foram usados para modificar a imagem original e assim servir aos objetivos do meme? Que elementos contemporâneos foram acrescentados à cena, comente com um grupo de colegas? Então, senhores, foi recortada aí a imagem original e quais foram os elementos que colocaram nesse meme? Lembrando que o que existiu ali? Uma caminha com travesseiro, lencinhos de papel. Será que existia na época dele? Observe ali que tanto na Mona Lisa quanto no Pedro Vaz de Caminha, eles foram acrescentados ali outros elementos. Será que a Mona Lisa, que foi feita uma releitura, sei lá, é ótimo, tá aí o Cebolinha. Será que ela está igual ao original? Eu acredito que não, né? Está ali um contorno, um blush, uma coisa assim que a deixou mais moderna. E o Pedro Vaz de Caminha, olhando para a imagem dele, o que tem de moderno que não deveria existir na época deles? Levante aí hipóteses. Vamos lá para a questão 7. Observe o quadro, depois troque ideias sobre a afirmação anterior e também sobre esse quadro, reunindo-se em grupo para fazer as questões a seguir. Queridos, infelizmente ainda não estamos reunindo em grupos, mas vamos observar o quadro. Representação do processo de replicação de um meme. Primeiro existe o meme, aí, em seguida uma informação, depois uma observação, uma interpretação e compreensão, uma adoção,
uma réplica, a decisão de passar adiante e uma informação. Nós temos aí conhecimentos lineares, não de forma completa, mas aí vai se subdividindo em vários aspectos. Então, na letra A diz o seguinte: pesquisar uma obra de arte ou foto de uma pessoa famosa ou de personagem para fazer um meme com fotomontagem, ou seja, imagem mais texto, com potencial para virar um meme com os apresentados nesse capítulo, ou seja, você, com a sua criatividade, irá procurar uma foto de alguém famosa. Ah, professora, mas eu posso criar um meme meu mesmo? Ah, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa famosa. Então, pode criar um meme? Sim, mas não esqueça que é um trabalho escolar, no ambiente escolar, nada de palavras de baixo calão ou de termos pejorativos, hein, senhores? Lembre-se do nosso ambiente escolar, um ambiente de paz, um ambiente de conhecimento e de troca de conhecimentos também. Então, você vai fazer o quê? Você vai montar um meme, ou com a sua foto, ou quando essa pessoa é famosa, e vai colocar ali uma frase, pode ser um trocadilho, pode ser uma frase impactante, como nós vimos, lembram que nós vimos lá na nossa aula de língua portuguesa sobre memes, que tinha do Ronaldinho, do Chaves e de outros personagens que estavam ali criando ali um trocadilho, uma coisa bem engraçada. Então, cria aí seu meme com foto e imagem. 8. Apresente um projeto de meme para a turma. Fim de que seja comentado, curtido e compartilhado. E em seguida, integrar o Museu dos Memes da escola. Bom, nós ainda não temos o nosso Museu dos Memes, mas você vai criar aí com a sua foto e imagem. Depois que você criar, você vai colá-lo e apresentar esse projeto, porque a letra A e a letra B, elas vão se intercalar. Então, nós vamos criar tanto a letra A quanto a letra B. Você vai pôr aqui o seu meme, a sua foto, imagem, não precisa colar no caderno, você vai colar aqui mesmo e montar a sua foto, imagem do seu meme. Bom, gente, é muito importante essas dicas que estão aqui no Fique por Dentro. Então, vamos fazer a leitura. Essas dicas são, assim, power, ultra, mega importante para você conseguir concluir o seu livro de produção de texto aí com êxito, com tudo que há de melhor na escala de pontuação. Então, vamos lá. Produção de texto, fique por dentro. Conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto. Letra A. Utilizar a aprendizagem do meme do capítulo para realizar uma produção original desse gênero textual, ou seja, a produção original é que você vai criar, é a última produção, que é aí da número da 7, a questão A e B, que você produzirá o meme. Letra B, relacionar elementos verbais e não verbais na produção de texto, que você vai pôr a imagem, a foto, e vai pôr palavras. Então, você utilizará um texto verbal e não verbal. Letra C, usar a criatividade na produção de memes interessantes relacionados a pessoas famosas, situações curiosas ou engraçadas. Lembre-se, se você for pôr uma foto sua, coloque uma imagem engraçada e tenha ali um fundo humorístico. Vamos lá, próxima, letra D. Utilizar ferramentas digitais para a criação de memes. Professora, eu posso fazer uma impressão dessa imagem? Claro que sim, aí você vai estar utilizando ferramentas digitais. E também pode escrever também na própria imagem. Próximo, aplicar a técnica de fotomontagem para a criação do meme, utilizando obras de arte ou fotografia, que é o que você fará. F, inferir conhecimentos prévios que o leitor deve ter para compreender o meme.
Por isso que pede ali uma pessoa famosa que tenha um trocadilho com o nome para até ficar mais fácil de entendimento. Se você colocar uma foto sua, é engraçado, só quem vai entender são os seus amigos mais próximos. Vamos lá, letra G. Conhecer o que interessa esse público, despertando-lhe o interesse de forma bem-humorada. Bom, dica: meme com fotomontagem. 1. Pesquise vários outros tipos de memes na internet que são elaborados com a estratégia de fotoimagem. Nós temos aí várias fotoimagens no caso do meme, na parte humorística, de celebridades. 2. Escolha uma obra de arte, uma pessoa famosa ou um personagem para ser seu elemento central do meme. 3. Defina um ou mais temas a serem abordados em seu meme. Lembre-se que os temas precisam estar, de certa forma, relacionados à imagem que você escolher. 4. Relacione imagem e textos verbais de maneira a construir seu meme, imprimindo nele efeito de sentido de humor ou de crítica. 5. Revise seu texto e produza a versão final. Um meme é um fenômeno cultural que se estabelece na rede como uma forma de comunicação baseada na recriação excessiva, coletiva e paródica de imagens, textos, verbais, vídeos, entre outros, que se espalham de forma viral. Ou seja, se você criar um meme e colocar na internet, se o povo gostar, rapidamente ele é espalhado. Gente, eu espero que os senhores consigam fazer sua atividade de forma esplêndida, de forma que consigam fechar todo o seu livro de produção textual. As partes que vocês ficaram em dúvida, pode perguntar e faremos a correção agora da proposta 1 do seu livro de produção textual, ok? Um verbete enciclopédico, conhecimento acumulado em palavras, artigos. Vocês fizeram toda a leitura, um era verbal, nós iríamos corrigir de maneira verbal, de maneira oral. A 2 também, a página de número 3, também só era leitura. Então, a página de número 4, que vocês irão fazer a correção. Então, vamos lá. Diz o seguinte: localize no texto o trecho que explica o que é enciclopédia e reescreva com suas palavras. Senhores, essa é uma questão pessoal, ou seja, vocês vocês com certeza já escreveram aí com as suas palavras. Então, mas eu tenho uma sugestão de resposta, veja se a sua resposta está dentro do contexto. Uma coleção de livros de capa dura com diversas páginas e volumes, distribuídos em edições que servem de única fonte de conhecimento, no caso aí servia, né, gente, para estudantes e pesquisadores. Então, essa é uma definição clara do que é uma enciclopédia. 2. Quais são as diferenças e as semelhanças entre o Google e as enciclopédias tradicionais físicas? O Google e as enciclopédias físicas reúnem informações sobre os mais variados assuntos. No Google, a variedade de assuntos é mais abrangente e a velocidade com que as informações são renovadas é mais rápida, praticamente instantânea. No entanto, os autores das enciclopédias podem ser identificados, enquanto no Google a autoria é geralmente coletiva e anônima. A grande diferença. Questão de número 4. Localize no texto as informações que comprovam a desvalorização das enciclopédias físicas tradicionais. Então, diz: uma coleção de enciclopédias chega a custar até 10 mil. Hoje, pode ser encontrada em sites e sebos por preços a partir de R$50. Então, elas custavam muito caro. Eu, particularmente, não tinha enciclopédia devido ao elevado valor. Além da competição na internet, a manutenção e os espaços ocupados pelos 18 volumes compostos em uma coleção contribuem para a balança e perdem para o lado dos buscadores digitais. 5. Consulte o texto para preencher a ficha com informações sobre o base.
Então, você vai preencher a origem, o ano da primeira publicação, o ano da entrada na era digital, número de volumes da coleção. Então, aqui, o nome, junção de nomes da dona da Enciclopédia Britânica, Dorita Barter, que é o Bar, e de seu marido Alfredo de Almeida de Sá. Então, ficou Barça. Ano de publicação, 1964. Ano da entrada na era digital, ano 2000. Número de volumes da coleção, 18. Motivo para o carinho dos adultos. Antes da internet, a enciclopédia Barça era indispensável e marcou o conhecimento de diversas gerações, contribuiu para o aprendizado dos jovens no desenvolvimento de artigos e até mesmo aí no dia a dia. Próxima página. Vamos para a página de número 5. Correção da página de número 5, que diz o seguinte. Questão 6. Diversos intelectuais brasileiros escreveram verbetes para o Barça, entre eles Jorge Amado e Oscar Niemeyer. Qual a importância da participação dessas pessoas na elaboração dos verbetes? Pede aí para você trocar ideias com o colega e registrar sua conclusão, mas você não trocará no momento. Bom, então vocês vão dizer, isso é uma sugestão de resposta, mas eu sei que vocês já pesquisaram e já encontraram aí a resposta correta. Mas sugestão é que Jorge Amado e Niemeyer agregaram um valor à enciclopédia porque eles eram especialistas notáveis e referências em seus campos de atuação. Questão de número 7 é uma questão que seria feita aí de maneira oral. E na 8 diz, elabore 2 parágrafos do gênero verbete enciclopédico sobre a enciclopédia Barça. Utilize como base as informações da ficha preenchida na atividade 5, compartilhe com o colega. Então, essa também é uma resposta pessoal, é de acordo com a resposta que você colocou lá na atividade número 5. O 9, teste seus conhecimentos enciclopédicos, comentando com um grupo de colegas o que você sabe sobre a produção ao lado. Então, isso aqui é o bibliotecário Olhos sobre Tela, de Joseph Archibald. O que você conhece sobre essa obra? Vamos lá para a próxima página. Página de número 6. Temos aí o texto 2, que com certeza os senhores fizeram toda a leitura desse texto, e também do texto de número 3, para poder fazer a página de número 7 e última página da proposta 1, que diz o seguinte. 10. Em grupos, resume as principais ideias do verbete e em seguida registre aqui. Então, é uma questão pessoal, você ia registrar as principais ideias do verbete e em seguida registrar, mas você fará de maneira individual. Não apague sua resposta. 11. Qual é a função do texto 2 e 3? Que assunto eles abordam? Então, ambos os trechos tratam da primeira enciclopédia, a enciclopédia da França, portanto, a função deles é trazer informações para o leitor. 12. Leia este trecho, você já fez a leitura, então diz de que época está falando, o que você sabe sobre esse período. Então, está falando aí do século 17, 18, período em que a ciência teve grande desenvolvimento, seja chamado de século das luzes, conhecido como iluminismo em razão ao movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa. Questão 13. De acordo com o texto 3, que relações se estabeleceram entre a enciclopédia e a igreja? Bom, a enciclopédia desafiou alguns dogmas da Igreja Católica ao incentivar o pensamento livre, encontrando resistência do clero. Questão de número 14, pede para você fazer a leitura do trecho 2. E na questão 15, que é a questão de produção, que diz o seguinte. As enciclopédias tradicionais ou virtuais são organizadas em verbetes, que acabam se tornando artigos enciclopédicos. Agora é a sua vez. Você será o coautor de um verbete enciclopédico. Amplie as informações de um verbete estilo da Wikipédia. Para isso, escolha um verbete, pesquise e faça uma cópia. Pode ser fotografia, fotocópia digital, impresso ou manuscrito. Para compartilhar com os colegas em seguida, inclua no verbete relacionado para uma contribuição pessoal. Você pode inserir essas informações e observações, esclarecimentos, ilustrações, imagens, legendas.
Com certeza vocês já fizeram essa questão e nós faremos a correção individual. Senhores, espero que vocês tenham acertado as questões, as que vocês não conseguiram, vocês podem apagar e fazer da forma correta, porque o importante é você tentar e, se não conseguiu, consertar a parte que errou. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau e até a próxima.